E aí, pessoal, tudo certo? Bem, quando a gente fala de Roma Antiga, muitas coisas podem passar pela cabeça da gente. A gente pode pensar em Coliseu, a gente pode pensar em gladiadores, a gente pode pensar naquela famosa política do pão e circo. Podemos pensar também em alguns personagens, né? Júlio César, Otávio Augusto, Marco Aurélio. Quer dizer, no imaginário de todo mundo tem um pouquinho de memória coletiva a respeito da Roma Antiga. E eu tenho certeza que um dos motivos, ou uma das razões das pessoas lembrarem muito disso é por causa do cinema, das séries, né? Que estão por aí, que a todo momento aparecem relembrando a história de Roma. Pois bem, Roma é muito mais do que esses personagens. Roma é muito mais, ou melhor, a história da civilização romana é muito mais do que inspiração para séries e filmes. A gente pode dizer que basicamente toda a civilização ocidental se sustenta em cima de valores, em cima de instituições, em cima de um legado cultural que foi deixado pelos romanos da antiguidade. Portanto, no nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a civilização romana. Presta atenção aí. Bem, um grande erro quando a gente pensa civilização romana na antiguidade é lembrar direto da história do Império Romano. O Império Romano é só a última parte da história de Roma. É por isso que a gente vai dividir aqui e agora a história de Roma em 3 fases. E o nome de cada fase corresponde ao tipo de governo que existia em cada uma delas. No começo da história de Roma, Roma era uma monarquia, ou seja, uma forma de governo hereditária e que surgiu de uma forma muito simples a partir da união de algumas tribos na região do Lácio, na região do Vale das Sete Colinas, onde foi fundada a cidade de Roma. Nesse período, Roma forma a sua sociedade e forma também as suas principais instituições. O Senado, por exemplo, existe desde o período da monarquia e vai continuar existindo em Roma até o final do Império. Ele vai mudando seu papel ao longo da história de Roma, mas é uma instituição longeva, uma instituição que vai durar muito tempo. Esse é o primeiro período da história de Roma, a monarquia romana. No final da monarquia há uma grande crise, na verdade um embate entre as classes sociais populares e os grupos dominantes que estavam ocupando o Senado. E uma forma desse Senado permanecer no poder foi acabar com a monarquia e criar uma nova forma de governo. Algo que os romanos chamaram de res publica. Inspirado lá na história e nos governos atenienses, eles criaram a coisa pública, a coisa do povo. O princípio da república pode nos remeter ao princípio da democracia grega. Afinal, a inspiração para a criação da república foram exatamente as leis de Drácon e Solon, que a gente encontra em Atenas. Mas a república romana, ela surge como uma forma de manter os patrícios, que são a classe nobre, controlando a política de Roma. E a República Romana vai ser marcada justamente por uma série de conflitos entre as classes antagônicas, a classe dos patrícios e a classe dos plebeus. Muita coisa vai mudar a partir da República, o território romano começa a se expandir, e no final da República Romana já podemos dizer que Roma não é mais uma cidade. Roma é um território gigantesco que inclui grande parte da Europa, uma boa parte do norte da África e que está entrando no Oriente. É nessa fase que o personagem Júlio César se torna famoso. Finalmente, a República, depois de 100 anos de crise, de confusões e enfraquecimento das instituições, ela acaba dando espaço para a última fase da história de Roma, o Império Romano. Esse, que vai de 27 a.C. até 476 d.C., começa com uma personagem significativa, o primeiro imperador de Roma, Otávio Augustus, que deu o tom de como Roma vai ser dali para frente. Então a história do Império Romano é ao mesmo tempo uma história de grande centralização política, de grande fortalecimento do poder desses próprios imperadores, mas ao mesmo tempo uma história de muitas nuances que estão por trás do jogo de poder. Nós temos histórias curiosíssimas, especialmente sobre os primeiros imperadores romanos. Então, basicamente, fica aqui a mensagem, não um resumo, né? Nós temos a formação de Roma no período da monarquia, depois nós temos a expansão romana e a estruturação das instituições políticas dentro do período da República, e finalmente o Império Romano, o auge e a decadência da civilização romana a partir de 27 a.C. É bom lembrar então
De quando até quando dura cada uma dessas fases? Anota aí. A monarquia romana começa com a fundação de Roma em 753 a.C. e vai até 509 a.C. Então, de 753 a 509 a.C. é o que a gente tem de monarquia romana. A República Romana é criada em 509 a.C. e ela vai durar até 27 a.C. E o Império Romano, como eu disse antes, vai de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. A partir de agora, esse nosso pequeno encontro, esse rápido encontro, vai tratar separadamente do que aconteceu de importante em cada uma dessas fases. Então nós vamos começar com a monarquia romana. Presta atenção aí. A história de Roma começa com uma lenda. Na verdade, esta lenda pode ser encontrada numa obra do poeta Virgílio, a Eneida, as aventuras de Enéas. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já que frequentou a escola deve lembrar da história da lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Dois irmãos que teriam sido abandonados nas margens do rio Tibre e que cresceram longe da sua linhagem. Foram amamentados por uma loba e depois foram criados por pastores. Na idade adulta, retornaram para sua origem e resgataram a terra, ou melhor, o território, a cidade que pertencia à sua linhagem. E na hora de definir quem seria o governante da cidade, ambos entraram em conflito. Rômulo acabou matando o Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. É uma lenda, é uma história. Se a gente for levar a fundo, essa história envolve inclusive a mitologia romana e a origem desses irmãos estaria ligada com a força dos deuses. De qualquer maneira, a gente não precisa verificar a veracidade ou não desta lenda. O importante é que os romanos levaram muito a sério a fundação da cidade e por isso registraram o ano da fundação da cidade, criando aí um calendário, uma contagem de tempo, o que facilitou muito para a gente o entendimento e a cronologia da civilização romana. Pois bem, a formação de Roma de verdade vai muito além da lenda. Na verdade, a gente pode falar de pelo menos 4 povos diferentes que foram ocupando a Península Itálica, que foram chegando nessa região que a gente chama de Vale das Sete Colinas e que foram acumulando experiências para dar origem à cidade de Roma. Podemos citar primeiro os povos que já viviam na Península Itálica, que são chamados italiotas, e que podem ser subdivididos em latinos e sabinos. Existe um povo que veio ocupar a Itália pelo sul, saiu da Grécia na segunda diáspora grega, que seriam os gregos. Ocuparam principalmente a região da ilha da Sicília e o sul da bota da Itália. E o último povo que entrou na península foi o que deu a marca para a civilização romana, os etruscos. Os etruscos entraram pela região noroeste da Itália e acabaram dominando o Vale das Sete Colinas. Pode-se dizer que os etruscos transformaram a Vila Romana, que era uma região pantanosa e que foi drenada por eles, numa cidade propriamente dita. A partir daí, ainda falando dentro do período da história da monarquia romana, a gente pode pensar no que tem de importante para a gente lembrar dessa fase da história. Então vamos pensar primeiro na formação da sociedade romana. Os povos que entraram primeiro, ou os grupos que entraram primeiro na região do Vale das Sete Colinas, eles acabaram ocupando as melhores terras e dando origem às famílias mais tradicionais, as famílias de nome, que acabaram sendo identificadas como os nobres romanos. Os grupos que entraram depois acabaram ocupando ou terras menores, ou mais distantes, ou menos férteis, ou não ocuparam terra nenhuma, acabaram vivendo como trabalhadores livres, habitantes da região ali do Vale das Sete Colinas. Esses dois grupos acabam sendo os grupos principais da sociedade romana. Os patrícios, que são os nobres, e os plebeus, que são os não nobres, mas são todos homens livres. O caso é que em Roma, no começo da história de Roma, nem tanto, mas a partir da expansão romana, a quantidade de escravos vai aumentando. É por isso que a gente diz que a civilização romana é uma civilização que vive no modo de produção escravista. E o escravo acaba se tornando uma classe importante a partir da expansão romana, vamos colocar aqui, depois das guerras púnicas, lá na República, a gente já vai falar disso. E além dos escravos, a gente também vai encontrar uma classe que transita entre patrícios e plebeus. Eles são chamados de clientes, mas na verdade são famílias que se atrelam a famílias patrícias para
prestar-lhes favores para conseguir algum tipo de benefício social. Então os clientes, na verdade, são um grupo que depende dos patrícios. Resumindo, no início da história de Roma a gente pode falar de 4 classes sociais: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Um outro item que é bom falar nessa época é a formação das instituições romanas. Então, nesta época, a gente vai ter a formação da monarquia romana, um governo hereditário. A gente sabe da existência de 7 reis romanos. A princípio, os 4 primeiros seriam de origem patrícia, das famílias mais tradicionais. Os 3 últimos reis já seriam estrangeiros, de famílias que ocuparam o território de Roma depois, descendentes dos etruscos. Então, temos uma monarquia, e junto com a monarquia nós temos um conselho de anciãos que se chama Senado. O Senado é vitalício e ele corresponde a uma representação da parte da sociedade romana que seria a classe dos patrícios. Então, além da monarquia, o rei, além do Senado, a gente ainda vai acrescentar as assembleias. Existem as assembleias tradicionais, as assembleias tribais, né? E com o tempo vão surgindo outras assembleias. A Assembleia Centuriata, que vai ser a Assembleia dos Soldados, dos Centuriões. E lá na República a gente vai ter a origem, vai surgir a Assembleia da Plebe. Por enquanto a gente vai falar da Assembleia Tribal, a Assembleia Centuriata, e lá a gente também vai encontrar a Assembleia Curial, que é responsável pelos assuntos religiosos, né? Pois bem, essas são as instituições que funcionam em Roma durante o período da monarquia. A pergunta que a gente pode se fazer agora é: o que aconteceu neste período de 753 a.C. até 509 a.C. para que a monarquia desse lugar a esta coisa pública, essa res pública que os romanos inventaram? Na verdade, houve um conflito. Poderíamos chamar, numa discussão atual, de crise de governabilidade. Crise de governabilidade, a gente fala muito no dia a dia, especialmente nas repúblicas presidencialistas como o Brasil, é quando o poder executivo não consegue governar por limites do poder legislativo. Essa crise de governabilidade pode chegar ao ponto de tornar um governo insustentável. O fato é que já existia esse tipo de confronto desde a época de Roma Antiga, e na monarquia nós tínhamos o executivo, representado na figura do rei, e o legislativo, representado na figura do Senado romano, embora não houvesse leis escritas ainda. E como os reis, os últimos reis da monarquia, eram de origem etrusca, e o Senado romano representava a classe patrícia, houve esse choque. O rei, o último rei, Tarquínio o Soberbo, tenta um golpe contra o Senado, contra os patrícios. Na tentativa de se salvar e de salvar o seu poder, os patrícios acabaram incentivando a população romana, inclusive a plebe, a se voltar contra o rei. E foi assim, numa promessa de que, acabando com a monarquia, surgiria um governo onde o povo participaria, onde a coisa seria pública, que surgiu a tal da res pública, a coisa pública romana. Foi assim que terminou a monarquia romana, com a queda de Tarquínio o Soberbo e a criação de uma nova forma de governo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a República Romana. Se liga aí. Pois bem, imagino que todo mundo deve estar entendendo que quando acaba a monarquia, o povo romano, a camada mais popular de Roma, acredita que vai começar a participar mais da política. Porque, afinal de contas, a própria expressão res pública, que diz coisa pública ou coisa do povo, já sinaliza a participação popular. Mas tem um detalhe. Logo nos primeiros anos da República, o Senado se torna a instituição mais importante. E ele não vai permitir a participação dos plebeus. A gente pode delimitar entre 509 a.C. e 494 a.C., um intervalo de 15 anos. Quer dizer, a promessa ficou só na criação da República. Na prática, a República não estava existindo, não estava acontecendo. Foi aí que os plebeus se deram conta, ou melhor, foi aí que os plebeus resolveram se mobilizar para reivindicar o que eles acreditavam que tinham direito. E então a gente tem talvez a primeira greve da história, algo que os historiadores chamaram de a greve do Monte Sagrado. Em 494 a.C., os plebeus saíram da cidade de Roma, abandonaram a cidade, se dirigiram a uma região da cidade chamada Monte Sagrado, uma região de cerimônias religiosas,
e ameaçaram fundar outra cidade. Negaram-se a prestar o serviço militar, que era obrigatório para os plebeus, e pararam a cidade. Nesse momento, algum de vocês que está assistindo esse nosso encontro, essa nossa aula, deve se perguntar: mas professor, não havia os escravos? Que efeito tem uma greve de plebeus se os romanos têm os escravos para trabalharem para eles? Acontece que, como eu havia dito, os romanos só começam a ter grande quantidade de escravos com o período de expansão romana. E o início da República não tem muitos escravos, não. Os plebeus são a principal mão de obra de Roma. Portanto, senhoras e senhores, essa greve teve efeito sim. A partir da reivindicação da greve do Monte Sagrado, os patrícios tiveram que ceder e acabaram concedendo alguns direitos aos plebeus. A gente precisa saber desses aqui. Dá uma olhada aí em quais foram as conquistas dos plebeus com a greve do Monte Sagrado. Os plebeus conseguiram um representante que poderia participar do Senado, tribuno da plebe. Ele, para poder dialogar e para poder fazer frente às decisões dos patrícios no Senado, tinha um direito que os outros senadores não tinham. O direito de veto, ou seja, o tribuno da plebe tinha o direito de dizer não. Além do tribuno da plebe, a plebe também consegue uma assembleia para representá-la. A Assembleia da Plebe, que em suas reuniões acaba recebendo o adjetivo, aliás, o nome de plebiscito. Daí vem um dos nomes que a gente usa até hoje na democracia atual. Plebiscito é uma consulta popular direta, quer dizer, quando se pergunta direto para o povo. Com o tempo, os plebeus também conseguem a elaboração de leis escritas. E isso é muito importante. Esse código de leis romanas, as leis das 12 tábuas, é um código de leis escritas que, pelo menos, estabelece um padrão e normatiza todas as relações de forma explícita, de forma clara. O que eu estou querendo dizer é que quando as leis não são escritas, basicamente quem acaba controlando a lei são aqueles que as transmitem oralmente e que as aplicam, no caso, o Senado. As leis antes da elaboração de um código de leis escritas acabavam sendo controladas pelos patrícios em Roma. E com a elaboração do código de leis das 12 tábuas, que recebem esse nome porque de fato foram escritas em 12 placas de madeira e colocadas, expostas para que todo mundo visse, a elaboração dessas leis torna o princípio legal ou o princípio do direito algo público, algo explícito e que não pode ser mudado assim de acordo com a vontade do próprio juiz. Foi um grande avanço para os plebeus. Mas, apesar dos avanços para os plebeus, a história de Roma caminha também em outras circunstâncias. Um dos aspectos da República Romana é o início da expansão romana. E para isso eu gostaria que tu desse uma olhada neste mapa. Pois bem, ao sul de Roma existe uma cidadezinha chamada Cartago. Cartago foi fundada pelos fenícios, aquele povo do leste do Mediterrâneo que colonizou várias regiões. E Cartago era uma cidade rica que dominava não só essa região ao redor da própria cidade de Cartago na África, mas também a ilha da Sicília e o sul da Itália. No início da República Romana, a Península Itálica já é quase toda dominada pelos romanos, mas o sul da Itália não. E foi através de uma estratégia de avanço territorial que começaram as guerras entre os romanos e os cartaginenses. Como os cartaginenses são descendentes dos fenícios e os fenícios eram chamados de púnicos pelos romanos, essas guerras ficaram conhecidas como guerras púnicas. As guerras púnicas elas acontecem em 3 etapas. Na primeira etapa, os romanos atacam o sul da Itália e a Sicília e saem vencedores. Na segunda etapa, o general Aníbal ataca Roma pelo norte. Faz uma manobra militar surpreendente, avançando com soldados, com cavalos e com elefantes por todo o território da Península Ibérica, subindo até entrar em Roma pelo norte. Quase que o general Aníbal consegue derrubar os romanos. Mas os romanos aproveitaram toda essa volta que o exército cartaginense fez e acabaram atacando a cidade de Cartago. Destruíram a cidade de Cartago e dominaram, transformando-a numa província romana. Começa aí a expansão territorial romana. A expansão territorial tem consequências, e uma das consequências mais imediatas é o aumento da oferta de terras. A partir daí, as guerras vão avançando, e a quantidade de terras nas mãos dos romanos aumenta. Não que fosse legal, ou não que fizesse parte da regra,
Mas, em geral, essas terras conquistadas acabavam ficando sob o domínio dos patrícios. Além disso, cada povo conquistado acaba oferecendo, ou acaba gerando, não espontaneamente, mas por pressão, acaba gerando uma mão de obra gratuita para quem está conquistando, ou seja, está aumentando a quantidade de escravos em Roma. Pensa um pouquinho. Aumenta a oferta de terras, aumenta a oferta de mão de obra escrava. Os plebeus que antes eram mão de obra fundamental para o desenvolvimento de Roma, acabam sendo colocados em segundo plano. E eles acabam muitas vezes não tendo nem de onde tirar o seu sustento. Portanto, gradualmente, com a expansão romana, nós vamos ter um aumento do latifúndio, o aumento da concentração de terras, nós vamos ter o aumento da mão de obra escrava e o empobrecimento dos plebeus. E aí nós começamos a ter um distanciamento maior entre as classes sociais e o aumento dos conflitos sociais. Muitos plebeus abandonam suas pequenas propriedades, se dirigem para as cidades, se dirigem especialmente para a cidade de Roma, onde lá em Roma vão tentar sobreviver da maneira como dá. E esse aumento da população dentro da própria cidade intensifica os conflitos. Até que o último ingrediente entra nessa história e acaba criando uma grande confusão. O exército romano. Sim, porque os generais romanos que faziam as suas grandes conquistas e que em grande parte acabavam representando os interesses dos patrícios, começaram a reivindicar participação. Começaram a reivindicar ou começaram a defender a ideia de que eles tinham algum direito de participar da política romana. Só que nem todos os generais são de origem patrícia, ou pelo menos nem todos defendem os interesses dos patrícios. E acontece que pelo menos um general se colocou do lado dos plebeus. E nós começamos um processo de polarização dentro da sociedade romana envolvendo o exército romano. De um lado, o general Sila, representante dos patrícios, do partido aristocrata. Do outro lado, o general Mário, representante dos plebeus, do partido da plebe. A cidade de Roma, ou melhor dizendo, os romanos acabaram mergulhando numa guerra civil. E durante um bom tempo, quem controlou a República Romana foi o general Mário, e promoveu uma série de reformas, mudanças a favor dos plebeus. Mas, no final da história, Mário foi derrotado pelo Sila, que assumiu o governo de Roma e impôs um sistema de governo onde ele era a principal autoridade. É algo que os gregos chamariam de tirania, mas em Roma a gente dá o nome de ditadura. Sila se tornou um ditador em Roma. E governou Roma até a sua velhice, quando desistiu, quando resolveu abrir mão do cargo para se afastar do poder. Nesse momento, o Senado poderia correr o risco de abrir espaço para um general plebeu ou um representante da plebe. Dessa vez o Senado conseguiu articular e com a ajuda de alguns generais, com uma mistura de alguns generais, uma espécie de articulação política mesmo, se criou um sistema de governo novo. Um sistema de governo onde 3 generais passariam a comandar Roma. Esses 3 generais existiriam para dividir o poder e evitar que qualquer um dos 3 se tornasse um ditador. O nome desse governo, que vai ser implantado a partir de aproximadamente 60 anos antes de Cristo, e que é dividido entre 3 generais, a gente chama de triunvirato. Pois bem, o primeiro triunvirato era composto por Pompeu, Crasso e Júlio César. A princípio, nenhum deles iria declarar guerra aos outros 2 para se tornar um ditador. E para o Senado seria interessante que os 3 estivessem realmente dividindo o poder. Acontece que na evolução da expansão romana, Crasso acabou morrendo em batalha. Sobraram só 2 generais. E Júlio César bolou um plano para se tornar o único governante de Roma. Declarou guerra a Pompeu, que era muito mais rico e mais poderoso. E daí vem a fama de Júlio César de ter sido um grande estrategista. Mas para resumir a história, Júlio César venceu Pompeu, que fugiu para a África, e acabou se declarando ditador vitalício de Roma. Olha aí, a maior parte das pessoas pensa em Júlio César como um imperador. Ele nunca foi. Ele se tornou ditador vitalício de Roma e aproveitou uma popularidade que ele tinha na época para governar Roma por alguns anos. Júlio César também é responsável pela expansão para o Oriente, e Júlio César montou uma expedição em direção ao Egito. Foi lá que ele conheceu a Cleópatra.
Se a gente quiser falar um pouquinho dessa história da Cleópatra e do Júlio César, dá para pegar pelo menos alguns aspectos. Por exemplo, a Cleópatra era casada com seu irmão, Ptolomeu XIV, que estava armando um golpe para derrubá-la. E ela não tinha muitas alternativas a não ser buscar aliados fora do Egito. Foi aí que apareceu o Júlio César. E aí a Cleópatra e Júlio César se aproximaram, ela conseguiu o apoio de Júlio César que tanto precisava, e Júlio César também conseguiu uma série de benefícios ou de parcerias com a civilização egípcia. Mas isso é outra história. O importante é que Júlio César tinha popularidade em Roma, conseguiu parceria no Egito, mas não era nem um pouco bem visto pelo Senado romano. E o Senado romano armou um complô contra Júlio César e ele acabou sendo assassinado. Pois bem, Júlio César morto, não temos mais o triunvirato. O que o Senado vai fazer? Permitir que novos generais se articulem e formem o segundo triunvirato. Dessa vez, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Esses são os três generais que vão comandar Roma no segundo triunvirato. No começo está tudo certo, esses generais fazem um certo acordo. Acontece que Lépido se afasta do poder e sobram novamente 2 generais. O Senado se apavora, porque se ocorrer como aconteceu da outra vez, vai ter guerra entre os dois, por isso o Senado meio que media a relação, dando o Oriente para o Marco Antônio e o Ocidente para o Otávio. E Marco Antônio vai para o Oriente e conhece a Cleópatra. Cleópatra ainda está na mesma situação, precisa do apoio dos romanos para se defender contra a trama que o irmão dela estabelece contra ela. Acontece que, segundo o que a gente pode imaginar, ou todas as histórias mais romantizadas dessa situação, Marco Antônio teria se envolvido, se apaixonado pela Cleópatra. Se posicionou ao lado de Cleópatra e gerou uma reação do Senado. Otávio foi chamado pelo Senado para defender os interesses de Roma contra o Oriente e recebeu autorização para entrar em choque contra Marco Antônio. Foi assim que Otávio e Marco Antônio acabaram se enfrentando. Marco Antônio morreu, Cleópatra se suicidou e Otávio voltou para Roma sendo aclamado pelo povo romano e pelo Senado romano como um grande governante. Vários nomes foram atribuídos a Otávio, entre eles o título de Princeps, que significa primeiro. Mas o título mais interessante e mais importante que Otávio recebeu foi nomeado pelo Senado, o título de Augustus. Augustus, do latim, significa o divino, um título que só tinha sido dado aos deuses até então. E assim, o Senado se convence de que não tem mais como salvar a República. Termina a República Romana e começa o Império Romano. Quando a gente fala de Império Romano, a gente pode agora, na verdade, imaginar Roma como a gente vê nos filmes. Aquela cidade com alguns milhões de habitantes, completamente estruturada, com sistema de abastecimento de água e esgoto, com termas, com banhos públicos, com instituições de toda a ordem, política, jurídica, econômica. É aqui que Roma toma aquela forma que nós imaginamos quando a gente pensa em Roma. O Império Romano a gente pode dividir em pelo menos 2 fases. Uma primeira fase, que é a fase de maior estabilidade e prosperidade. A gente chama de Alto Império. Poderíamos delimitar do século I até o século III depois de Cristo. E depois a gente encontra uma fase de decadência, que a gente poderia chamar de Baixo Império. Vários fatores vão provocar a decadência do Império Romano. Então, vamos falar primeiro desse período de prosperidade? Otávio Augusto governou Roma de 14 a.C. até governou Roma de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, pensem em aproximadamente 41 anos de governo. Otávio Augusto é o primeiro imperador de Roma. E pouco antes de morrer, ele teria dito: quando eu assumi o governo em Roma, Roma era uma vila. Hoje, Roma é um mar de mármore. De fato, muitas das construções, das obras, estradas que começaram a ser feitas na fase de Otávio Augusto, né, ficaram para toda a história. O próprio palácio do imperador, todas as casas dos imperadores, vão ser construídas no mesmo espaço dentro de Roma a partir da casa de Otávio Augusto. Agora, o que acontece daqui para frente é que a cada novo imperador, as intrigas palacianas, as brigas entre a própria família para ver quem assume, quem não assume, acabam provocando grandes tragédias.
Depois de Otávio Augustus, por exemplo, nós tivemos o imperador Tibérios, que foi acusado de ser um tirano, de ser um autoritário. Depois de Tibérios, nós tivemos o imperador Calígula, que matou o próprio Tibérios para assumir o governo. A propósito, Calígula era neto de Tibérios. Calígula governou Roma e acabou sendo assassinado por ordem do Senado. No lugar de Calígula, assume o imperador Cláudius. Cláudius foi envenenado pela sua segunda esposa, Agripina. E Agripina era mãe de Nero, através desse poder. Nero é considerado um dos imperadores mais loucos da história, é um título que não é realmente justo em relação a ele, mas que também cometeu suas atrocidades, chegando a matar a própria mãe para, no final do seu governo, continuar no poder. Pois bem, mesmo assim, o século I e o século II a.C. pode ser considerado um século de grande prosperidade. Por quê? Porque as províncias romanas vão fornecer praticamente tudo que Roma precisa. Os romanos vão receber o trigo que vem do Oriente, a cevada, as videiras, o vinho, né, e as uvas, o azeite, enfim, o mar de Roma, o mar Mediterrâneo, que muitos de vocês devem lembrar, passa a ser chamado de Mare Nostrum, porque os romanos praticamente dominam todo o mar Mediterrâneo, né? É o nosso mar, o mar dos romanos. Também já nessa fase do Império, o romano chega ao seu máximo de expansão. Quando a gente olha para o mapa de Roma, ou do Império Romano nesta fase, a gente pode perceber que os territórios de Roma vão desde parte da Britânia, né, que seria o território das ilhas do Reino Unido hoje, passando pela Gália, entrando pelo território de todo o norte da Itália, indo para o ocidente, pegando a Espanha, que é o território da Península Ibérica. No norte da África, vários territórios vão ser dominados pelos romanos, a partir de Cartago. E o território do Egito, subindo em direção à Palestina, subindo em direção à Síria, passando pelo território da Ásia Menor, que seria a Turquia hoje, e entrando na região que seria toda a Grécia, uma colônia romana, e acima da Grécia, as regiões balcânicas, a gente poderia chegar até a Romênia. Aliás, o nome Romênia não é por acaso. Pois bem, até aí a gente pode dizer que o Império Romano funcionou. Só que temos dois problemas. A estratégia de dominação do Império Romano é baseada na Pax Romana, ou seja, um sistema de grande dominação, mas com estabilidade, não tem guerra. Uma das estratégias de Otávio Augusto era acabar com as guerras. E isso ele fez. Só que se não tem guerras, não tem conquistas. Se não tem conquistas, não aumenta a quantidade de escravos. Deixa esse problema para depois. A outra estratégia para a manutenção do Império Romano é a política do pão e circo, tão falada por todos os professores de história. E essa outra estratégia gera custos para o Estado, gera gasto para o Estado, e não resolve o problema da necessidade da plebe. E à medida que o Estado vai se enfraquecendo, ou politicamente, ou economicamente, essa tensão só aumenta. E aí a gente entra para a última parte da história de Roma, que é o período da crise do Império Romano. O Senado está tomado pela corrupção. Os senadores derrubam e colocam imperadores, às vezes, da forma como querem. O exército romano criou uma série de rivalidades internas. Isso porque lá na época de Otávio Augustus, o exército foi dividido em legiões. Então havia a legião da Gália, a legião da Espanha, a legião da Britânia, a legião da Romênia. Aliás, é daí que vêm os idiomas latinos. O latim falado pelos soldados romanos na Espanha vai dar origem ao espanhol. O latim falado pelos soldados romanos na Gália vai dar origem ao francês. Na Lusitânia vai dar origem ao português. Na Romênia vai dar origem ao romeno. E na Itália, que seria o mais próximo do latim original, o próprio italiano. Bom, além da questão idiomática, nós temos a questão dos soldados lutando entre si, disputando poder entre si, generais disputando poder entre si. Isso é um outro problema enfrentado no Baixo Império Romano. Então esses são os problemas internos, certo? Sem contar que está diminuindo a mão de obra escrava. Olha, se não tem mais escravos, não tem mais quem sustente o império. E como ao longo da história de Roma, o Império Romano se tornou cada vez mais dependente da mão de obra escrava, então
toda a civilização romana começa a ruir. Agora vamos para os fatores externos, ou melhor, para um fator externo muito significativo. Desde o século III depois de Cristo, hordas, grupos de pessoas de origem germânica, a gente vai falar genericamente de germânicos, né? Mas na verdade são várias tribos. Tem a tribo dos godos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos burgúndios, érulos, anglo-saxões, bretões, enfim. Várias tribos começam a entrar no território romano, porque o território romano é gigante. Algumas delas entram pacificamente, entram até mesmo atraídas pela grandiosidade do Império Romano. Algumas delas vêm fugindo de outros povos, de outras hordas, de outros povos mais violentos. E elas vão se instalando dentro do território romano relativamente pacificamente. Com o tempo, essas entradas vão desconstruindo a civilização romana. A permanência dos povos germânicos, que são chamados pelos romanos de bárbaros, por quê? Porque não compartilham da cultura romana, não falam latim, não se vestem como romanos, mas esse convívio inicial vai meio que subvertendo a própria sociedade romana. No final do século III, do século IV, já tem muitos germânicos vivendo entre os romanos. Ocorre inclusive o que a gente chama de barbarização do exército romano. Muitos soldados romanos já não são mais de origem romana, são de origem germânica. Agora, o ponto mais grave desse avanço acontece a partir do século IV e século V, que é quando os povos germânicos começam aí sim entrar mais violentamente e obrigam os imperadores a fazer pactos, a fazer acordos para manterem o império funcionando. Em alguns casos, os imperadores permitem inclusive que reis germânicos ocupem territórios e recebam autoridade com a chancela do imperador, com a autorização do imperador. Pois bem, em 476 d.C., Odoacro, chefe dos érulos, acabou invadindo a cidade de Roma e depôs o último imperador romano, chamado Rômulo Augustus. Esse, simbolicamente, foi o fim da civilização romana no Ocidente. É o fim do Império Romano do Ocidente. E a gente considera, então, o final de toda a história do Império Romano. Mas eu disse que eu tinha que contar uma história a respeito do cristianismo. Portanto, eu preciso parar aqui e fazer um pequeno lembrete do que a gente viu até agora. E depois eu vou entrar em detalhes sobre como nós saímos desse Império Romano que estava próspero e chegamos a essa decadência final de 476, tomando como esqueleto da história o nome de alguns imperadores. Vamos lá, resuminho até agora, presta atenção aí. Primeiro, monarquia romana é a época da formação da sociedade romana, das instituições políticas romanas e termina com os conflitos, internos que acabam criando a república. Segundo, a República Romana tem todo o processo de expansão territorial romana, mas também dos conflitos sociais entre patrícios e plebeus. Patrícios e plebeus acabam brigando ou pelo menos disputando poder. Em alguns momentos patrícios têm suas vitórias, em outros momentos plebeus têm suas vitórias. A República termina com uma crise e com duas tentativas de salvá-la da crise, o primeiro e o segundo triunvirato. O Império Romano começa com Otávio Augustus em 27 a.C. e vai ter uma fase de prosperidade, que são os primeiros séculos, mas a partir do século III começa a decadência por uma série de fatores, fatores internos e fatores externos. Muito bem. Agora que eu fiz uma linha geral, vamos encerrar a nossa fala sobre a civilização romana, pelo menos por enquanto, tomando como ponto de partida o nome de alguns imperadores romanos que tentaram, ao longo da decadência de Roma, evitar que algumas coisas acontecessem. Primeiro nome, Diocleciano. Diocleciano governou Roma na segunda metade do século III. E ele tentou elaborar um sistema de governo que fosse mais eficaz, porque ele sozinho não estava dando conta de administrar o império. Então o que ele fez? Criou um sistema de tetrarquia. Pensa, tetrarquia, 4 governantes, 4 imperadores, 2 Césares e 2 Augustos. Assim, pensou ele, seria mais fácil de administrar esse império que está passando por tantos problemas, com crises, inflação, etc. Outra medida de Diocleciano, que não deu certo, foi tentar evitar a alta dos preços. Ele congelou os preços dos produtos para ver se ele conseguia manter a economia funcionando. Não deu certo. Aliás, isso quase nunca dá certo.
Agora, Diocleciano acabou morrendo e a tetrarquia acabou se desmanchando, se desfazendo. Porque dos tetrarcas que sobraram, um deles resolveu começar a governar Roma sozinho. E este cara é extremamente importante para a história de Roma. É extremamente importante para a história de Roma. O nome dele é Constantino. Constantino foi, em primeiro lugar, um imperador ou um tetrarca que lutou contra outros imperadores. E aí já tem uma história interessante. Constantino teria vencido os demais imperadores na Batalha da Ponte Milvia. E aí vem uma história muito legal que faz a relação com aquilo que eu deixei para trás na nossa aula de hoje, que eu queria conectar a história do cristianismo com a história do poder de Roma. Diz o biógrafo de Constantino que na véspera da Batalha da Ponte Milvia ele teria tido um sonho. Neste sonho, um sinal apareceu para ele, uma cruz. Oh! E com esta cruz ele ouviu uma frase, in hoc signum vici, que significa, sob este sinal vencerás. No dia seguinte, na batalha, ele mandou todos os seus soldados colocarem as cruzes em seus escudos, flâmulas e uniformes, e venceu a batalha da Ponte Milvia. O biógrafo de Constantino atribui a essa atitude a vitória na batalha. E segundo o que ele diz, esse teria sido o momento em que Constantino se aproximou desta seita oriental, conhecida como cristianismo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do cristianismo. O cristianismo originalmente não é identificado pelo símbolo da cruz. A cruz é um símbolo romano. O cristianismo original tinha como símbolo o peixe. Então a gente já começa a ver uma transformação do cristianismo e a aproximação do cristianismo com Roma. O grande passo, tanto para o cristianismo quanto para o Império Romano, foi quando Constantino tomou uma decisão. Vocês já devem ter ouvido falar que os cristãos foram perseguidos durante séculos. Nero foi um imperador famoso por ter perseguido cristãos, ter mandado matar cristãos, colocar cristãos na cova dos leões. Mas na época de Constantino, o cristianismo já era muito grande, muita gente era cristã. E ao que se sabe, a mãe de Constantino já tinha se convertido ao cristianismo e por isso meio que influenciou o seu filho. Constantino, em 313, emite um decreto, o Édito de Milão. A partir desse decreto ele diz: todos os cristãos agora têm liberdade para serem cristãos, exercerem a sua fé. Isso muda a história do cristianismo. E é graças a esse decreto que surge a Igreja Católica. Porque esta seita, que ela era praticada no subterrâneo, tanto físico quanto simbólico, né? Porque era nas catacumbas e também escondido. Então, essa seita que era praticada escondida, ela vem à tona. E as pessoas começam a se mobilizar para formar uma instituição que represente esta religião. E aí surge uma instituição que é a Igreja Católica. O próprio Constantino foi responsável por convocar um concílio, uma reunião de todos os grandes bispos religiosos da época, numa época onde nem existia Papa, né, para formar nesse concílio o que seriam as bases da Igreja Católica. Esse concílio ficou conhecido como Concílio de Nicéia. Aqui foram definidos, ou lá, né, foram definidos os dogmas que seriam a base da Igreja Católica. Vai ser lá em 390 que um outro imperador romano chamado Teodósio dá a cartada final. Aproximar-se do cristianismo torna-se uma questão de sobrevivência do império. E com um novo édito, com uma nova lei, o imperador Teodósio decreta que o cristianismo passaria a ser religião oficial de Roma. Então, se o cristianismo deixou de ser perseguido em 313 d.C., por ordem de Constantino, lá em 390, aproximadamente 380 e poucos, o Édito da Tessalônica oficializa o cristianismo como religião romana. Certamente vocês já ouviram falar de Constantinopla, não? Pois bem, Constantinopla originalmente era uma colônia grega que ficava no Oriente. Era chamada de Bizâncio. Constantino, percebendo a vulnerabilidade do lado ocidental do império, pois era pelo lado ocidental do império que os povos germânicos entravam em grande número, ele resolveu transferir a capital de Roma para a cidade de Bizâncio, e que, em homenagem ao próprio Constantino, passou a se chamar Constantinopla. Ele até tentou criar o nome Nova Roma, mas não pegou. Constantinopla ficou mais forte. O nome Constantinopla ficou mais forte. Constantino também
percebeu que estava havendo um movimento importante dentro do território romano. Aqueles plebeus empobrecidos da cidade estavam se deslocando para viverem no campo e para se oferecerem para trabalhar para quem tinha terras. Olha que interessante. Indivíduos que saem da cidade e vão para o campo se oferecem para trabalhar na terra de outras pessoas em troca da própria sobrevivência. Aqui está a base da servidão medieval. É o que a gente chama de colonato, ou melhor, os romanos chamavam de colonato. Teodósio oficializou a divisão do império. Ele talvez tenha percebido que não era possível salvar os dois lados do império. Então ele dividiu o império bem no meio, nem tem como dizer isso, mas dividiu o Império Romano na metade, e o lado ocidental do império passou a ter a sua própria capital, a antiga Roma. E o lado oriental do império manteve sua própria capital, Constantinopla. O ocidente é o mais vulnerável, é aquele que vai cair, que vai ser invadido, dominado, conquistado em 476 d.C. Senhoras e senhores, este foi o nosso vídeo sobre a história de Roma, um vídeo longo, cheio de informações, mas que monta cronologicamente como ocorre o surgimento da civilização romana, a transformação da civilização romana em república e o avanço da República Romana para o Império. Espero que vocês tenham compreendido e a partir daqui fica aí a dica para vocês continuarem lendo, estudando, né, se aprofundando em alguns assuntos. No final do vídeo eu vou dar algumas dicas de nomes ou eventos que eu não citei durante o vídeo, mas que são importantes para vocês estudarem. Valeu, tchau e até a próxima! Aí vão algumas dicas para vocês darem uma olhada sobre a história de Roma. Primeiro, lembrem do personagem Espartacus, que lutou contra a escravidão romana em 73 a.C. Ele existiu de verdade e inspirou 2 filmes e uma série de um seriado de TV. Então Cícero é esse grande orador que foi responsável pelas Catilinadas. E eu ainda, chamando a atenção para a área do direito, gostaria de lembrá-los que os romanos tinham 3 áreas de direito específicas, né? Então a gente vai ter o jus civile, que é o direito dos cidadãos, o jus gentium, que inclui também os estrangeiros, e o jus naturalium, que são as leis básicas que devem ser respeitadas por todos. Valeu, fica aí, até a próxima, um abraço.